Santos do Fundão! Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Gonçalves. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio do Santos do Fundão. E hoje comigo está aqui a... Tati Boni. E antes da outra pessoa começar a falar o seu nome, eu queria agradecer muito porque é uma participação muito especial aqui com a gente. É uma pessoa que a gente sabe que estudou muito, né, e se dedicou muito para esse episódio, né, que é o... Gabriel Dias. É isso aí. Nosso querido Gabriel, que é filho aqui da Cris, né, e do Thiago, ele está aqui com a gente para gravar um episódio de um santo que, olha, esse a gente precisa estudar bastante, mas eu quero dizer que talvez o Gabriel tenha estudado muito mais que todos nós aqui, então prestem muita atenção, né, nesse episódio, em todos os detalhes e riquezas que o Gabriel vai trazer para a gente aqui também. Né? E, Gabriel, qual que é o santo que a gente vai falar hoje, então, vai? A gente vai falar de São João da Cruz. É doutor místico da igreja. Só isso, né? É isso. Só isso, um grande doutor da igreja, né? Nós vamos falar aqui hoje, vamos bater esse papo, né? E normalmente, né, Tati, a gente começa aqui falando um pouquinho da biografia, faz um breve resumo, mas e aí, Tati, o que você acha hoje? Que o santo de hoje, né? Nós dispensamos biografia, porque o Gabriel, ele tem assim um leque de coisas para falar de São João da Cruz. Eu falei, então vamos enxugar, não vamos nem fazer biografia, porque o Gabriel tem muito a dizer, ele quer compartilhar muito conosco. Acho que antes que eu conhecesse São João da Cruz, o Gabriel já conhecia. E, gente, o Gabriel, ele não tem 18 anos não, tá? Ele tem só 11 anos. Mas ele é apaixonado por esse santo e o desejo dele é que vocês também apaixonem-se por esse santo. Então a gente vai dispensar a biografia e a gente já vai começar aí a falar da vida de São João da Cruz. É isso aí. Primeiro, Gabriel, conta um pouquinho como é que você conheceu, como é que você se interessou pela história de São João da Cruz e aí a gente começa, propriamente dito, a falar dos primeiros anos de vida dele. Eu conheci São João da Cruz na minha primeira comunhão, né? Eu ganhei um escapulário e eu fui querer saber qual a história de Nossa Senhora do Carmo. Aí eu descobri sobre os carmelitas. Descobrindo sobre os carmelitas, eu descobri de São João da Cruz. Aí eu vi, assim, a história dele, achei muito legal e quis me aprofundar, até porque aqui eu tenho uns 5 livros dele. E quantos anos você tinha, Gabriel, quando você fez a primeira comunhão? 9. 9 anos, ó. Então são 2 anos aí de estudos sobre São João da Cruz, aí, pessoal. Então, vai ter muito conteúdo. Senta aí onde você está, não sei se você está no carro, está no sofá ouvindo esse episódio, e presta atenção aqui, né, em tudo que o Gabriel vai dizer pra gente aqui. Então vamos lá, vamos começar com os primeiros anos de vida dele. Como é que foi aí, Tati, Gabriel? Podem começar aí. João de Epes nasceu em 1542, na província de Ávila, Espanha. Seu pai, Gonzalo de Epes, era um homem nobre que se casou com uma mulher sem posses, Catarina Álvares, e por isso a família dele deserdou. O dia deserdou? Gonzalo. Aí, ele teve que se virar sozinho, assim, sem a ajuda da família. Porque a família não gostou que ele se casou com Catarina Álvares, que era totalmente assim, diferente em classes de totalmente Gonçalo. Pobre, né? A família do pai dele era uma família ambiciosa, né? E queria que ele se casasse com uma mulher que tivesse posses, que tivesse dinheiro, né? Que tivesse fortunas, assim. Então, por isso houve essa ruptura familiar. Sim. E só que aí a família continuou unida, né? A família de Gonçalo e Catarina. Mas depois Gonçalo morreu e a Catarina precisou sustentar os 3 filhos sozinha. Que eles geraram 3 filhos, entre eles João. Quando o pai dele morre, ele era bem novinho, né? Ele já não era um adolescente ou uma pessoa adulta. Ele tinha 3 anos ali, né? 3, 4 anos de idade, né? Então, imagina, né? A situação ali da família. O pai casou com Catarina, e aí todas as posses, riquezas, perdeu, né? E
E 3 anos depois não, né? Quando João tinha 3 anos de idade, o pai morre, né? Então imagina essa infância, né, Gabriel? Como é que foi aí com ele perdendo o pai, né? Numa situação de vida não tão com o sustento da família, né? Com o suporte da família dele, né? Sim. E aí Catarina, como acho que qualquer pessoa que isso acontecesse, ficou desesperada e foi pedir ajuda para a família lá de Gonçalo, que deserdou ele. E eles nem aí para ela. Aí ela foi para Medina del Campo, que era como se fosse o centro de comércios, para trabalhar lá vendendo chapéus de seda. E em uma dessas viagens, né, é um caso bem engraçado. João era pequenininho e eles estavam viajando a pé, porque eles não tinham dinheiro para ter carroça e cavalo, e na época não existia carro, que era 1500, mais ou menos. E eles viajando a pé passaram perto de um lago à noite. E apareceu um monstro mesmo, uma criatura abominável saindo de dentro do lago. Assustado, João, que tinha 3 anos, ele persignou-se, né? Ele fez o sinal da cruz e com isso o monstro voltou para dentro da água. E nesse período, né, entre ela sair de casa, né, e buscar ir na outra cidade, a cidade de Medina, um dos irmãos de João, né, ele veio a falecer, né, e muito provavelmente por má nutrição, né, porque ele não tinha comida, né, é isso, né, então vocês podem ver que a situação de vida deles realmente era uma situação muito frágil, né, muito necessitada, né, e então João com 3, 4, 5 anos, perdeu o pai, depois perdeu um irmão mais velho por falta de comida, né? Aí ele ficou assim com essa vida em Medina del Campo. Aí agora eu vou falar sobre os estudos. Espera só um pouquinho. Peraí, só ver. Gato, Tati, quer falar alguma coisa aí? Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do pai, quando ele decide casar, né, decide se casar com Catarina, que ele não se importou que ele iria ser deserdado, né? Ele seguiu ali o coração dele. Eu não vi relatos que falam se eles eram de religiosos, assim. Vocês viram alguma coisa? Não. Os pais não, né? Mas o coração desse homem, que não se importa em perder bens materiais, né? Não se importa em ser deserdado, mas ali seguiu ali o coração dele e teve essa vida com Catarina. Então, eu acredito que muito de que São João torna-se é devido a isso, né? Então, até mesmo essa necessidade financeira que eles passavam, essa má condição, né? Ajuda ele no futuro a ser desprendido desses bens materiais. Ajuda ele no futuro a entender os propósitos de Deus e entender que tudo que é de Deus é muito maior do que um bem material, né? Então, me chama a atenção esse fato desse pai não ligar para isso, não digo não ligar assim, não estou nem aí, mas ele não se importou, ele decidiu pelo amor, né? E graças a Deus, porque desse amor gerou esse fruto, né? Que hoje nós temos aí, que é o São João da Cruz, e acredito muito que isso tenha contribuído para que São João fosse desapegado dos bens materiais. O pai dele seguiu a risca, né? O deixar os bens da terra e trocá-los por bens celestes. Exatamente, você redefiniu aí. João da Cruz, né? Ele foi estudar num colégio de meninos mais pobres, assim. Só que mesmo assim com ensino religioso, que antigamente todas as escolas tinham ensino religioso. E o nome do colégio era Colégio da Doutrina. Aí ele ficou, primeiramente, né, menor, ele ficou estudando assim. Depois, mais ou menos com 18, 19 anos, ele experimentou vários empregos de carpinteiro, alfaiate, marceneiro, pintor, mas em nenhum deles ele se saiu muito bem, que foi assim, mais ou menos ele foi descobrindo sua vocação, que era o Carmelo. E depois, quando ele
se decidiu assim que ele seria religioso, ele foi estudar na Universidade de Salamanca, que era uma universidade muito famosa, assim, lá nas vizinhanças. E aí ele entrou pro Carmelo, com 21 anos. Só que esse Carmelo, na época, as regras dele não estavam sendo seguidas muito direito. As regras não estavam muito frouxas, assim. Então, viver naquele Carmelo antigamente era a mesma coisa de você não ser religioso. E João, então, quase que ele desistiu, assim, de ser carmelita. Ele pensou em sair do Carmelo e ir para os cartuchos. E o interessante é que a Ordem dos Cartuchos, eles não falam nada e eles cavam a própria cova debaixo da cama. Eles só falam uma vez no ano, no dia da Páscoa, por 3 horas. E João, ele queria ir para essa ordem, porque era mais o espírito dele, né? Só falar uma vez ao ano? Sim, 3 Sangue horas. do Cordeiro. E nessas 3 horas eles não sabem o que falar. Porque não fala nunca, então não sabe nem o que falar. Quando pode falar, gente de Deus, amado Jesus. Tem gente que E ver minha aqui a gente cara aqui. começa, aqui eu acho que a gente começa quando a gente olha assim, né, a história dele completa, a ver como Deus tem um plano para nossa vida e então, a gente só vai entender isso no final dela, né? Tudo que São João da Cruz passou, né, desde a infância, né? E foi para nessa cidade de Medina que o Gabriel comentou, e ele passou também por uma cidade ali chamada Ávila, né? E acho que a gente já falou aqui de uma grande santa, né? Que é dessa cidade e que veio depois, lá na frente, cruzar o caminho de São João da Cruz, né? Que eu acho que foi o primeiro episódio que eu gravei aqui dentro de Santos do Fundão, que foi Santa Teresa d'Ávila, né? E foi uma santa que, pelo menos para mim, na época que eu gravei, mexeu muito comigo, né? Ela e Santa Catarina de Sena foram as minhas 2 primeiras gravações, né? E, poxa, que aí despertou em mim um interesse. Eu já gostava muito da história dos santos, mas ver o movimento daquelas mulheres ali, né? Nesse período aqui da igreja, no caso de Santa Teresa, né? Me atraiu muito, né, para a história dos Santos. E aí hoje, quase 2 anos depois, ou mais de 2 anos, a gente vai falar de um grande amigo dela, né, que é São João da Cruz. Então, eu acho que é um cheque, né, que a gente vai fazer na história dos Santos, né, porque ele passou isso, e teve um amigo, né, muito importante na vida dele que ajudou também na sua caminhada. Então, São João da Cruz, durante seu período de vida, ele passou pela cidade de Ávila. E aí a gente vai falar que daqui a pouco se encontra com Santa Teresa e tudo que eles fizeram, até mesmo pelo Carmelo, né, Gabriel? Sim, foi exatamente mais ou menos nessa época que ele encontrou Teresa. Ele já estava quase assim pronto para sair e ele encontra com Santa Teresa. E ele vai conversando e descobre que ela está reformando o Carmelo. E ela fala exatamente desse jeito: eu tô reformando a aba feminina do Carmelo, mas eu precisava de alguém para reformar a aba masculina. Aí São João da Cruz, claro, né? Ele já se oferece. É como se Teresa d'Ávila já soubesse, assim, se Deus já lhe revelasse que esse homem iria chegar. E aí São João da Cruz aceita. E o nome dele antes no Carmelo era Frei João de São Matias. Quando ele decide reformar o Carmelo, o nome dele vira realmente Frei João da Cruz. Porque ele tinha esse desejo, né, de viver o sofrimento para assemelhar-se a Jesus, né? Sim. E aí ele começa a reformar o que hoje chamamos de Carmelo Descalço, né? Que tem 2 motivos para ter esse nome. O motivo corporal, porque eles andavam descalços, e o espiritual, porque eles ficavam descalços de todos os bens terrestres. E aí, acho que no primeiro mosteiro era uma casinha, assim, não era nem um mosteiro, que ele era pobre, né? E aí, para comprar, foi uma pequena casinha, e para viver vários monges assim dentro, já pensou?
E nessa carazinha, a primeira coisa que ele fez quando ele comprou foi colocar vários crânios e cruz para mostrar o sofrimento e a dor de Jesus, né? E acho que E, também Gabriel, foi tranquilo essa parte da reforma aí? Foi tudo bem, assim, o pessoal aceitou super numa boa? Como é que foi essa parte aí da reforma? o pessoal não aceitou nem um pouco, né? Porque os outros carmelitas, eles meio que gostavam daquele Carmelo que podia fazer tudo o que quisesse. Então eles não gostaram nem um pouco. E eles perseguiram João até prenderam ele dentro do próprio mosteiro. E como penitência, tiraram o escapulário. O escapulário que se usa no hábito dos monges, que é aquela parte grandona, assim. Tiraram o escapulário e ele dormia numa salinha onde a única parte de respiração era uma janela, acho que do tamanho de um palmo. Era a única parte de luz e respiração. E ele fazia jejum a pão e água, obrigatoriamente, e açoitavam ele todos os dias. E a fuga desse lugar é até engraçado, né? Parece até de história de ficção. Na porta tinha um cadeado. E aí, a cada vez que o moço ia dar para ele pão e água, ele batia a porta muito forte. E isso afrouxava os parafusos do cadeado. E João foi contando os dias, até que um dia ele conseguiu tirar o parafuso do cadeado à noite, abriu a porta, saiu de mansinho, pegou a túnica dele, amarrou na varanda e pulou de lá de cima. Ai, Gabriel, parece mesmo. Quando você leu isso, o que você pensou? O que passou na sua cabeça? Que além de ser muito muito incrível em espiritualidade, ele sabia fazer um monte de coisa assim que eu não conseguiria fazer corporalmente também. O É, intelecto ó, dele para descobrir que os parafusos estão afrouxando, de tirar os parafusos no tempo certo, que eu já teria até tentado tirar na primeira hora e eu colocar um cadeado melhor lá. é, sobre o que você falou das caveiras e das cruzes, né? Eu queria pedir licença para ler um pouquinho o que Santa Teresa escreve, né? Quando ela se depara aí com essa cena, ela escreve assim: Ao entrar na igreja, fiquei espantada ao ver o espírito que o Senhor ali pusera. E não só me espantei, mas também 2 mercadores amigos meus que me acompanhavam desde Medina. Eles não paravam de chorar. Havia tantas cruzes, tantas caveiras, era preciso que as pessoas se abaixassem muito para entrar e para ouvir missa. Nos cantos laterais da igreja havia 2 ermidas, onde só se podia ficar deitado ou sentado. Estavam cheias de feno, porque o lugar era muito frio e o telhado quase lhes tocava a cabeça. Vai pensando na cena, né? Enquanto eu vou lendo aqui. Vou voltar. Nos cantos laterais da igreja havia 2 ermidas, onde só se podia ficar deitado ou sentado. Estavam cheias de feno, porque o lugar era muito frio e o telhado quase lhe tocava a cabeça, contendo 2 postigos que davam para o altar e 2 pedras por cabeceira, ficando ali ainda as cruzes e as caveiras. Eu já fiquei assustada. E você acha que ele fez assim, um lugar assim, né? Lógico que foi ação do Espírito Santo. Por quê, Gabriel? Por que você acha que ele tinha o desejo de construir um lugar dessa maneira aqui que eu acabei de narrar? Não, do telhado quase chegando assim na cabeça, não foi meio ele que construiu, foi o que eles conseguiram comprar. Mas sobre as cruzes e as caveiras, é o que eu disse sobre ele querer ser cartucho, né? Nos cartuchos também, eles sempre carregam a caveira da pessoa anterior que morava no seu quarto consigo. E é para mostrar que é aquela frase lá, tu veio do pó e ao pó há de retornar, para você sempre ficar com isso em mente, que a qualquer dia você pode morrer. Sempre ficar com isso em mente e sempre pronto. Acho que seria por isso. Entendi. Aí assim, né? Você vê que a pergunta que eu fiz para o Gabriel se foi fácil, né? É porque na história dentro da nossa igreja, né? A gente vai encontrar vários momentos assim, né? Onde, às vezes, dentro da própria igreja há pessoas, né? Que, que, que não vão estar com o bem,
mesmo, propriamente dito, ao seu lado, né? E muitas delas, na verdade, nem é para fazer o mal, é por resistência mesmo, a mudança, né? É a coisa mais natural do ser humano, né? O ser humano gosta de um conforto, né? Gosta ficar ali na sua zona confortável, né? Então aí vem alguém, né? E provoca essa mudança, tenta gerar essa reforma, né? Como é o nome que eles bem colocaram, aí houve uma resistência muito forte, né? E para eles terem a convicção, né, de que era algo de Deus, tanto João da Cruz quanto Teresa d'Ávila, né? Eles passaram por muitas provações, né? Eles passaram por situações que a gente tem que olhar para isso e ver se nós temos a mesma convicção que eles tinham, né? Se tudo que a gente faz em nossas vidas, a gente tem a certeza que é guiado pela mão de Deus, então não importa muito a provação que a gente vai passar, a gente vai passar por ela, né? E no final a gente vai atingir o objetivo que Deus quis para as nossas vidas. Quando a gente vê a história dos santos, eu acho que é muito para a gente pegar isso, né? Pegar a referência, porque, né, Gabriel, ele não tinha nenhum superpoder, ele não era um Superman, ele era uma pessoa normal, né? Um ser humano normal, mas que com a graça de Deus, né, ele superou alguns desafios, e desafios grandes, né, para atingir um objetivo que era o chamado de Deus para a vida dele. E quando eu olho para a história do santo, para mim, pelo menos, eu sempre tento enxergar dessa forma. O que eu posso aprender? Além da gente ganhar um grande intercessor no céu, que a gente sabe que se orar por ele, né, ele vai interceder pela gente junto a Deus, olhar para a sua vida aqui na Terra e ver o que a gente pode aprender com ele, né? Nesse caso de João e também de Teresa d'Ávila, o que a gente pode aprender no sofrimento, né? Porque eles sofreram bastante. Sim, e sobre o que o senhor acabou de falar, né? Que ele não tinha superpoder, que ele era uma pessoa normal. Eu lembrei de um episódio na infância dele. Ele e algumas crianças estavam brincando de jogar pedras no lago. E aí ele jogou a pedra, só que a pedra ficou assim, na parte mais ou menos rasa no lago, ela não afundou. Ele foi pegar a pedra, ele escorregou e a parte rasa, na verdade, era funda. E ele ficou lá embaixo. E como era uma água lamacenta e musgosa, ele não sabia nadar, ele ficou preso. E aí o que aconteceu? Ele viu o Nossa Senhora do Carmo lá dentro. Nossa Senhora do Carmo e dava a mão para ele para tirar ele lá de dentro. Só que ele não dava a mão dele para ela porque ele tava com medo de sujar. Assim, que é a Nossa Senhora do Carmo, que ela era muito bela e ele disse, e ele fala exatamente assim, que ele não deu a mão com medo de sujar. E aí depois apareceu uma pessoa com um pedaço de pau assim enorme e tirou ele de lá de dentro. Que lindo. Desde criança, então, podemos dizer que esse doutor foi um doutor místico, né, Gabriel? Sim. Desde muito novinho, né? Sim. Aí depois de quando ele conseguiu fugir, ele foi para um mosteiro das irmãs porque ele estava horrível e ele não conseguiria ir pro mosteiro masculino mais próximo. Você tá falando quando ele fugiu lá que sequestraram ele ficou preso por 9 meses? Sim, sim. Que foi o período, né, que quando eu li, eu falei, gente, lembrei muito de Jesus, né, da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. E 9 meses, gente, imagina o que é você ficar preso a pão e água durante 9 meses, né, um período... E aí que eu falei, Rodrigo e Gabriel, que muitas coisas que acontecem na nossa vida é preparação para algo lá da frente. Acredito que o período que ele passou de dificuldade financeira, de até fome mesmo, sustentou ele. Porque, gente, 9 meses de pão e água, a pessoa, sei lá, não sei como não morre, né? E ali ele foi sustentado pelo Espírito Santo de Deus, obviamente, mas ele já, né, tinha passado essa necessidade financeira lá na infância dele, acredito que ajudou ele. E aí depois eu fiquei pensando, né, colocaram ele nesse lugar aí, sozinho, nesse quarto, 9 meses, querendo ou não, agora eu vou lançar a pergunta para vocês. Foi um castigo para ele ou não? Tirando a questão do pão e água, né? Porque também ele ficou ali, vamos dizer, numa clausura, né? Que é porque ele queria. O que você acha, Gabriel?
Eu vou dizer que não, porque até nesse período de 9 meses, ele escreveu um dos seus poemas mais famosos, que é o poema da Noite Escura. É um poema, como todos os poemas dele, muito difícil de entender. Porque você tem que ler, por exemplo, uma linha umas 3 vezes para você entender aquela linha, e depois tem mais uns 10 parágrafos, 10 estrofes. Não, E foi lá. e só para complementar, Gabriel, depois você continua aí. E a pergunta da Tati, né? Um dos pedidos dele, ele fez 3 pedidos para Deus, né? E um dos pedidos dele era para que ele desse força para São João da Cruz para trabalhar e sofrer muito. Então, eu acho que esse período aí dos 9 meses faz parte aí do sofrer muito, né? Sim. E como eu ia dizendo, foi naquele lugar lá onde só tinha uma janela do tamanho de um palmo que ele escreveu um poema de 3 páginas em 9 meses. E não é fácil assim escrever poema. Ah, não é mesmo? Então ele aproveitou ali o sofrimento, né? Ele tirou graça tô fazendo aspas aqui, gente, né? Da desgraça. E até eu tenho um trechinho aqui de algo que ele escreveu. E aí que eu lembrei muito mesmo do Horto das Oliveiras. Onde é que tu, amado, te escondeste, deixando-me gemido? Fugiste como veado, havendo-me ferido? Clamando eu fui por ti, tinhas partido. Mostra a tua presença, mata-me a tua vista e formosura. Olha que essa doença de amor já não se cura, senão com a presença que o figura. Ai, que lindo. E aí eu acredito que ele sente, né, que realmente está assemelhando-se, gente, a Jesus, não que ele comparava-se a Jesus, mas assemelhando-se no sofrimento, porque à medida que a gente sofre, né, nós nos assemelhamos ao crucificado. E essa é a meta, né? Sofrer para obter a glória, passar pela cruz para chegar à vitória. Não tem outro caminho. Nós já sabemos, não tem outro caminho. Então, é esse caminho que ele percorreu, essa trilha aí que ele seguiu de sofrimento para alcançar a glória. Sim, e nos poemas dele dá para você ver o que ele passou. Eu vou ler aqui a primeira estrofe da Noite Escura para ter mais ou menos a ideia daquele período que ele estava. A primeira estrofe é assim: em uma noite escura, em ânsias e de amores inflamada, ó ditosa aventura, sai sem ser notada, estando minha casa sossegada. É um Podem dar poema, uma o Gabriel, pausa, assim, podem dar uma pausa nesse momento, reflitam e volto depois. é porque é o amor, né? O amor ardente que ele sentia por Jesus. Mesmo na noite escura, ele não deixa de amar, né? E nós? Como nós agimos nas nossas noites escuras? Nós desesperamos, nós deixamos de acreditar, nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança. Então aprendamos com São João da Cruz que nas noites escuras nós devemos amá-lo ainda mais, cada vez mais, ardentemente mais. Noite escura seria mais ou menos quando você está ardentemente assim, você tem uma fé grande assim, mas o Senhor não te responde. É um momento de provação. Por exemplo, você tem uma fé grande, faz bons feitos, é obediente, casto, segue todos os mandamentos. Mas talvez você pode ser orgulhoso. E essa aprovação, ele vai aumentar as tentações, vai aumentando as tentações, consequentemente você pode fazer mais pecados. E isso então vai fazendo você perder o seu orgulho e se tornando mais humilde. Mas se você não é orgulhoso, a noite escura serve para ver o tamanho da sua fé. E acho que Madre Teresa de Calcutá, ela teve a noite escura pela vida inteira. Só terminou a noite escura dela quando ela morreu. Então foi assim E um longo. o que que é essa noite escura, Gabriel? É um período de provação, assim. Você reza e não sente a presença de Jesus. Você comunga e não sente a alegria de comungar. Você, quando tenta rezar, se distrai involuntariamente. Assim, mais ou menos desse jeito. É como se Eu fosse falei que uma. noite escura era aprovação.
Mas pode deixar, editor. Não, eu acho que é Porque complementar. E às vezes, né, a gente acha que, estão aqui, não tô sentindo muita coisa, né? E aí muitas vezes a gente se desanima, né, e desiste. E quando a gente olha para a história de João da Cruz, de Teresa d'Ávila, você citou aí Madre Teresa, né? Não foi um dia, né? Não foram 2 dias, foram períodos extensos em suas vidas que eles passaram por esse momento, né? Mas tem que tomar cuidado com uma coisa, que a noite escura é diferente da tibieza, que só, assim, esses santos tiveram a noite escura. Madre Teresa de Calcutá, acho que Teresa d'Ávila também, São João da Teresa. Cruz. E aí, galera, tá aproveitando que você mandou essa aí, qual que é a diferença? Você consegue explicar pra gente a diferença entre tibieza e essa noite escura? Pra começar, acho que assim, você já deu uma boa diferença. Os grandes santos passaram por isso. Então a gente já tem que avaliar a nossa vida para ver se estamos nesse patamar, né? Rapidinho, você que está ouvindo, esses dias nós postamos lá no Só Pela Misericórdia no Instagram sobre a tibieza. Então, antes do Gabriel falar, vê se você recorda-se aí do que é a tibieza. A diferença é que a noite escura, apesar dos santos não sentirem assim a presença de Deus, eles continuam crendo que Deus está ali. Na tibieza, acho que não, né? A tibieza tanto faz como tanto fez. A tibieza torna você indiferente. Ah, não tô sentindo, então tá bom, tu também sabe, é assim, é uma indiferença. Muito bem, pessoal. E depois desse pequeno parênteses, né, sobre a noite escura, essa bela explicação que o Gabriel nos trouxe. E aí, Gabriel, o que aconteceu depois aí, né? Eu acho que esse momento já é um momento onde, Gabriel, como está a sua cronologia, mas que talvez até mesmo que Santa Teresa morre, né? E aí ele segue a sua jornada, né? Sim. E aí acontece uma visão que ele vê. Não, ele está escrevendo e olhando para um quadro de Jesus carregando a cruz ao Calvário. E aí esse quadro se mexe e pergunta para ele: João, tu fizeste tudo por mim. O que queres que eu te dê? Aí João fala, assim, ser rejeitado e tentações e muito trabalho. E aí Jesus fala, tá bom, que é isso que tu queres, é isso que tu terás. E aí, depois disso, chega uma. Como é que é? Muitas pessoas ficam com uma doença lá. E aí, teve um caso até que só ele no mosteiro não estava doente, mas todos os outros estavam. E nessa doença, a pessoa ficava. Eu me esqueci a palavra agora. Mas ela ficava vendo coisas e. Ficava alucinado. Alucinada, exatamente. E aí João da Cruz, ele perguntava para os médicos: há algum remédio que possa pelo menos aliviar a dor desses meus companheiros? Aí o médico falava: sim, existe, mas custa um monte de dinheiro. E aí João da Cruz, ele vendia móveis do mosteiro que não precisava para comprar esse remédio, pelo menos só para aliviar a dor, pela compaixão, assim. E, por exemplo, ele também, quando ele não conseguia esse remédio, ele contava histórias de ficção, histórias engraçadas. Ele mesmo preparava as melhores comidas com carne e acho que nos carmelitas não pode comer carne assim, com carne, com arroz. Ele preparava isso para os doentes comerem. E essa doença fazia as pessoas ficar sem apetite. E ele fazia uma lista enorme, assim, perguntando: você quer isso? Ela: não. Quer isso? Não. Quer isso? Não. Aí, quando a pessoa falava sim, ele ia lá, fazia. Não entendi. Ele, assim, essa doença fazia as pessoas ficarem sem apetite. Aí ele fazia ele fazia a comida para a pessoa. Sim, mas antes disso ele fazia uma lista enorme para ver o que a pessoa gostaria de comer. Uhum. Ele ia perguntando. Aí se a pessoa falasse sim para um alimento, ele ia lá e fazia o Ele alimento. preparava aquele alimento. Entendi. Sim.
Aí ele tem um episódio muito engraçado, que a cela dele, cela é o quartinho dos monges, né? A cela dele ficava assim do lado da capela. E ele quebrou a parede da cela no ângulo exato para ver Jesus na Eucaristia. E ele ficava adorando o tempo todo que ele ficava na cela. Passava a noite inteira adorando. Esse foi um dos episódios. E outros episódios, falando em parede, estavam construindo uma igreja. Assim, não, construindo uma igreja, mas para isso precisavam derrubar um muro. Só que o muro estava sendo muito difícil para derrubar. Mas no fim conseguiram. Mas o problema, o muro caiu pro lado errado, caiu na cela de São João da Cruz. E o que acontece? Quase a mesma coisa da infância dele na hora do lago. Nossa Senhora do Carmo vai, aparece e tira São João da Cruz lá. Aí procuram São João da Cruz, não acham de jeito nenhum e ele aparece atrás dele e fala: o que vocês estão procurando? E ele tá lá, inteirinho. Lembra muito, né, da parte de que Jesus ressuscita, que tá Maria Madalena chorando, e aí aparece o anjo e fala que Jesus ressuscitou. Tô sem palavras aqui. Meu Deus, imagina o muro, gente. Caiu o muro todinho no seu quarto. As pessoas ficavam como? E o que as pessoas comentavam disso, Gabriel? Ah, não sei, com certeza. Na época, assim, porque ele era muito perseguido, né? E quando acontecia uma coisa dessas, era as pessoas falavam, não, então realmente ele é, né? Vamos colocar assim, cara, ele é não. As pessoas continuavam não acreditando nele, será? Talvez sim, né? Só se as pessoas vissem. Se elas não vissem, elas, mesmo as que vissem, talvez falassem, ele deve ter saído um pouco. Não tava lá, né? Na hora que o muro caiu, até parece, né? Um enganador. Sempre tem uma desculpa, assim. Para não acreditar em Deus, né? Para não acreditar no milagre, né, Gabriel? E aí, depois desse incrível milagre, ele foi para outro mosteiro, né? E aí, nesse mosteiro, ele estava com escassez de alimento. E ele autorizou aos monges comprarem alimentos, né? Que os monges, eles vivem da providência, eles não compram nada. Mas ele autorizou aos monges comprarem alimentos. E aí os monges foram lá, compraram. E quando eles voltaram, eles encontraram um homem, assim, com uma capa rasgada, meio velha, assim, uma roupa surrada, toda preta. E esse homem falou: vocês são do mosteiro de São João da Cruz? Sim. Aí os monges responderam: sim. Aí o moço falou. Aí o moço deu comida. Aí eles voltaram e contaram isso, né, para São João da Cruz. E São João da Cruz falou: este homem era São José. Isso significa que eu tenho que rezar mais para ele. Que eles foram comprar comida e chegou lá, o rapaz deu a comida, né? Não precisou que eles comprassem. Sim. E ele fala que tem que rezar mais para São José. E lembra um pouco Teresa d'Ávila, né? Que Teresa d'Ávila tinha uma grande devoção por São José. Aí ele tinha reuniões assim, conselhos do Carmelo. E a cada conselho que ele ia, né, que ele era reitor de convento, a cada conselho só diminuía um cargo dele. Até que uma vez ele pediu para virar monge mesmo, não mais reitor. E autorizaram, e ficaram até felizes, né? Os outros que não gostavam de São João da Cruz ficaram até felizes. E aí ele foi para um mosteiro que estava sendo construído. E construindo esse mosteiro, né, ele ajudando, uma pedra caiu em cima de um homem, e esse homem foi esmagado. E aquelas pedras enormes mesmo. E esse homem foi esmagado. Aí São João da Cruz, não sei como, ele tira aquela pedra de lá, abençoa o homem volta a viver. E assim, né? Aí quando esse mesmo mosteiro terminou de ser construído, teve um incêndio junto com uma tempestade de vento. E isso fez o incêndio ficar maior e incrivelmente descontrolável. E aí São João, todos os monges fogem, menos São João da Cruz. São João da Cruz está lá no meio do incêndio, sem ser queimado.
Aí ele faz o Em Nome do Pai pro norte, pro sul, pro leste, pro oeste, o incêndio some para o vento, só que aí começa alguma coisa a se mexer na roupa de São João da Cruz, e sai um coelho lá de dentro. Essa parte da história eu não entendi muito bem. Mas é que um coelho, assim, no incêndio, né? É, não faz muito sentido, mas o importante é que o incêndio parou. E aí foi andando ele como monge. Só que aí aconteceu que ele pegou uma doença, que eram infecções nas pernas. E essa doença deu chagas, enormes chagas nas pernas. E não tinha cura. Os médicos falaram que não tinha cura. E um dos milagres é que o pus que saía dessas chagas tinha cheiro de rosas. E aí as pessoas guardavam esse pus como relíquia. Isso porque né, se a gente for pensar, né, Gabriel, toda a história dele aqui, que ele foi perseguido e tudo mais, ele foi expulso assim, né? Foi colocado meio que exilado em um mosteiro distante, mas a história de santidade da sua vida já começava, mesmo em vida, né, a algumas pessoas acreditarem numa vida de santidade dele mesmo por tudo isso que você tem comentado aí de situações que ele fez ou passou, né, místicas, né, e que começou a dar essa visão, né, de santidade dele também, né? Sim. E aí a doença foi piorando até que uma hora ele não conseguia mais sentar, se mexer. E colocaram então uma corda na cama dele para ele conseguir pelo menos sentar e deitar, puxando a corda, colocando um apoio na corda, né? A corda pendurada no teto. E, e aí teve uma hora em que ele começou a perguntar os dias. Teve um momento que ele começou a perguntar o dia. Que dia é hoje? Aí falavam dia 1, dia 2. Aí depois ele começou a perguntar os dias da semana, não mais do mês. Aí começaram a falar segunda, terça. Aí quando chegou sábado, ele começou a perguntar as horas. E quando era 11 da noite, ele falou: daqui uma hora eu estarei indo cantar as matinas no céu. Que estava tocando o sino das matinas. Que Nossa Senhora do Carmo, ela fez uma promessa. Que todos aqueles que usassem o escapulário e fossem para o purgatório, no sábado, ela iria resgatá-los, que usaram piedosamente o escapulário. E São João da Cruz, ele morreu exatamente no sábado, né? Uma coisa muito, muito engraçada, assim. E aí, ele morreu em 14 de dezembro de 1591, com as chagas nas pernas, né? Esse foi o motivo. Mas um episódio antes dessa doença foi que ele estava andando com um padre confessor, com o confessor dele. Aí o padre confessor, São João da Cruz, pediu para se confessar. Só que aí São João da Cruz, ele contava toda a verdade, né? Mas ele não contava pecados porque eles não tinham pecados. Ele só contava, por exemplo, eu tive o pensamento disso, pensamento daquilo. E pensar, a tentação em si não é um pecado. Abrir a porta para a tentação que é o pecado. E aí o confessor não podia dar a benção final, né? Que a absolvição, que não era pecado. Aí São João da Cruz ficava meio bugado assim. E nessa caminhada eles se perderam no meio da floresta. E aí o monge falou assim: ó, vamos por aquele lado, vamos atravessar esse lado. São João da Cruz falou: não, 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 a gente tem que atravessar o rio. E o rio, tipo, era enorme, assim, uma correnteza muito forte. E aí o monge falou: não, atravessar o rio a gente vai morrer. Aí caiu aí eles se separaram assim. Aí São João da Cruz ficou assim, esperando no rio. Aí o outro moço tropeçou e caiu uma árvore na frente dele, no caminho que ele queria ir. Aí São João da Cruz disse: viu, temos que ir pelo rio. Eles foram pelo rio, chegaram numa cidade. E
Já estava de noite e uma família acolheu ele. Essa família era a mãe, o pai e um menininho. E era uma família assim muito santa, muito bela, muito devota. E aí, de manhã, a família não estava mais lá, nem a casa. Aí São João da Cruz falou, era Sagrada A da Família. Sagrada Família. Ai, não aguento, gente. É igual a escada de São José. Ah, esses milagres assim, ai, eu não tenho estrutura. Meu Deus do céu, que coisa linda. Tá vendo, gente? Por que que o Gabriel quer que vocês se apaixonem por São João da Cruz? Não dá. Olha a espiritualidade desse homem. Uma hora é São José que vai lá e ajuda, outra hora é Nossa Senhora do Carmo, outra hora é a família inteira que vai lá. É, Tá imagina, tranquilo aí. ele só tinha os poderosos para ajudar, É, né? Do céu. Olha isso, gente. Não dá. E é. agora fala assim, Gabriel, o que mais te chamou a atenção, assim, o que te chama a atenção na história de São João da Cruz? São essas coisas que aconteciam? É o fato dele querer viver enclausurado? Enclausurado? O que é que você fala assim, nossa, isso aqui nessa história fez eu me apaixonar? Não. Todas as provações que ele teve, ele continuando ser super fiel assim a Jesus. Eu fiquei, caramba, esse daí vai pro céu e vai ficar juntinho assim dos anjos, pertinho. E o que que você tiraria para você, Gabriel, dessa história? Assim, o que que você, desde que começou a conhecer a história de São João da Cruz, pensou, poxa, seria legal se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. O que que para você essa história de São João da Cruz te atraiu tanto? Você deve ter lido a história de outros santos já, né? Mas por que que a história de São João da Cruz te chamou tanta atenção? Porque os escritos dele assim são muito muito bonitos. Fala muito sobre a dor de Jesus. Você entra muito profundamente. Aí acho que de todos os santos que eu li, não tem nenhum santo que entra tão profundamente assim na intimidade do amor com Jesus. Não que eu esteja desvalorizando os outros santos, porque eu li poucos livros assim de santos, e eu disse os santos que eu li. Mas entra muito assim na intimidade do amor com Jesus. E isso marca muito. Ele explica o amor de Jesus com coisas terrenas, o que também é muito interessante. Que tem até um poema dele que fala é a fonte viva do amor. E ele explica o amor de Jesus como uma fonte, que do chão jorra água, que da água jorra o rio. Esse chão seria Deus Pai, a água Jesus e de Jesus o Espírito Santo. Ele explica a Trindade falando da fonte, é isso? Da fonte. Que bacana, que bacana. E o legal é que você fala disso, né? Dos textos dele falando do amor de Deus, né? Que quando ele tá para morrer ali, né? Que é o que você comentou aí da questão da matina, né, do céu. Os monges tentam fazer uma oração para ele, né? Que é a oração. Deixa eu pegar aqui. A oração dos agonizantes. Sim. E ele pede que não, né? Ele pede para que leiam, né? Que recitasse o livro dos Cânticos, né? Que é o poema do amor de Deus, né? Pelos justos, pelas almas e pela igreja. Né? Então vai muito em linha que você está falando aí, né? No momento final da vida dele, né? E ele já sentindo, como você comentou, né? Que era a hora dele ali, né? Ele pede para que leiam o Cântico dos Cânticos. E depois, né, aí sim, no final da noite ali, né, às 11, aos pouquinho, meia-noite, né, ele expira, né, e fala, né, as últimas palavras dele é que irei cantar as matinas no céu, né, e é certeza, né, de que vai para o céu é muito bonito, né, eu sempre me chama muita atenção os santos que morrem com essa convicção, né, olha, é a frase de Paulo mesmo, essa convicção de combate o bom combate, né. E quantos de nós, né, hoje pensaria isso, né? Se hoje fosse o nosso último dia, se aqui fosse o nosso último suspiro, né? Será que a gente diria isso, né? Ele cantar as matinas do céu, combati o bom combate, né? Então acho que é esse o nosso desafio, né? No nosso dia a dia aqui, é buscar sempre estar em estado de graça, né? Porque a gente não sabe, né, o dia, a hora que a gente vai partir, né? E Deus queira, e a gente também queira,
né, que sejamos preparados, né, e prontos para poder cantar lá com esses santos aí as matinas do céu, né? Tem uma passagem bíblica que resume toda a vida de São João da Cruz. É Mateus 16, 24. Quem tá com a Bíblia já separa aí essa passagem, pausa o episódio e já vê aí a passagem. A passagem é essa. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E São João da Cruz fez exatamente isso. Ele renunciou todos os direitos que ele tinha, que ele poderia ter estudado e ter uma carreira enorme. Até porque ele era um excelente pintor. Tem um desenho que ele fez para uma irmã que é muito bonito, mas não. Ele renunciou tudo isso para entrar no Carmelo e sofrer. E assim ele virou São João da Cruz. Ai, meu Deus. Você sabe, Gabriel, que o santo do ano do Cauã é São João da Cruz, né? Pessoal Sim, que nos escuta, a gente sorteia todo ano, né? No início do ano, qual será o santo que vai nos acompanhar, o santo que nós vamos nos aproximar e clamar mais a intercessão. E aí, no início do ano, nós assistimos a um filme de São João da Cruz, e o filme falava bastante da questão da conversão, né? Que São João da Cruz também vivia, assim, para converter as pessoas, né? Fazer as pessoas se apaixonarem-se por Jesus. E o Cauã pegou essa parte para ele, assim, da conversão. Aí começou a falar mais de Jesus na escola, né? A tentar aproximar ali os amiguinhos de Jesus. E aí, um fato interessante é que o priminho dele, o Cauã tem 11 anos e esse primo tem 10. Eles fizeram catequese juntos, né? Foi catequese domiciliar, eu que ministrei. E depois da catequese, depois da primeira comunhão, esse primo do Cauã não foi mais à missa, porque também os pais não vão, enfim. E o Cauã teve uma meta de, assim, fazer com que o Luiz voltasse a ir às santas missas, né? E aí, houve um episódio lá na família do Luiz, e o Luiz fez uma promessa. Olha só, uma promessa que não ia mais faltar à missa. Então, que ele ia à missa todos os domingos, né? Esses dias levei ele pra confissão, tudo bonitinho. Aí o Cauã chegou em mim e falou assim: mãe, o meu santo do ano já me ajudou. Eu cumpri o meu propósito. Eu converti o Luiz. O Luiz voltou a ir na missa e não vai faltar mais. Então, achei tão bonitinho, né, ele lembrar dessa questão do santo do ano, né, e entender essa questão da conversão e estar feliz, assim, de, tipo, ter cumprido um propósito com o santo amigo do ano. Aprendi a contar essa história pro Gabriel aí, né, que como as crianças têm essa pureza, né, assim, colocou uma meta, porque assim, né, vamos colocar entre parênteses simples, né, e entender a importância da intercessão dos santos na nossa vida, né, a importância de nós termos um santo amigo, a importância de nós nos voltarmos sempre ali para aquele santo. Então, quando o Gabriel fala assim, essa questão de eu nunca li nada sobre nenhum santo que falasse das dores de Jesus como São João da Cruz fala, né? E ele fala, não estou desmerecendo nenhum santo, com certeza tem outros santos que escreveram, mas o Gabriel se identificou com esse. A maneira que ele escreve, como ele fala da dor de Jesus e o amor que ele tem por Jesus, despertou esse sentimento no Gabriel, né? Então, o nosso desejo é que desperte também esse sentimento em nós. E o legal, né, Tati e Gabriel, é como Deus usa de todos os tipos e diversidade de gente, né? Se a gente olhar o perfil de Santa Teresa d'Ávila, né, para parar esses dois exemplos, né? Ela era mais expansiva, né? Ela era uma líder nata, ela era comunicativa, né? Ela estava junto. Já São João da Cruz era mais contemplativo, era mais silencioso, né? É, e aí às vezes a gente pensa, mas será que com o meu jeito, né? Eu consigo evangelizar, eu consigo. Poxa, olha esse exemplo, né? Santa Teresa dava veio de uma vida já mais rica, né? No início, a família de mais posse, São da Cruz veio do nada, da pobreza, da família rejeitada. Então, aqui, que isso mostra? Que, poxa, quando Deus pensou na gente, né? Quando Deus sonhou com a gente, sonhou com a nossa vida, desde o primeiro momento, né? Desde a concepção ali da nossa vida, ele já sabia exatamente qual era o plano, como ele iria usar das nossas vidas, né? Se ele nos trouxe, né? Neste momento que estamos vivendo,
para viver agora, o agora, nesse período, é porque aqui é o melhor período que a gente pudesse buscar a nossa salvação, né? Onde a gente tem as maiores ferramentas e também é o maior período onde a gente pode santificar o mundo também, através da nossa vida, né? Então, quando a gente olha para esse período que eles viveram lá no 1500 alguma coisa, né? O que eles fizeram pela igreja, o que eles fizeram pelo Carmelo, né? E consequentemente pela igreja, é algo que a gente tem que olhar para nossa vida também, e não importa qual é o nosso perfil, qual que é o nosso temperamento, cara, Deus usa de tudo, né? Então acho que a gente tem que olhar para essas histórias e ver, poxa, como que Deus me sonhou e o que Ele quer de mim, como eu sou, né? E aí falar, pô, mas eu peco bastante, eu faço isso, faço aquilo, eu erro aqui, eu erro ali, eu sou estourado, não sou estourado. Aí é a frase de São Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça, né? É com esses nossos jeitos que Deus vai tirar o pecado e vai fazer muito, através do nosso jeito, né? Ele não vai mudar as nossas personalidades, características para ser um novo Rodrigo, por exemplo. Não, ele vai usar o que eu sou, né? Para evangelizar ou para mudar, né? E para minha salvação também, né? Então, às vezes a gente pede para Deus nos mudar, na verdade é moldar, né? É pegar o nosso jeito bruto, né? Que sem Deus a gente realmente pega o pior de nós e pegar o que a gente tem pro melhor, né? Então isso me chama muita atenção aqui também, né? Quando você compara os dois grandes amigos, né? Que também souberam entender suas diferenças de temperamentos e estilos, né? Para se complementarem, né? E olhar para isso e ver, poxa, como que Deus usa a gente, né? Como nós somos. O Gabriel aqui com 11 anos de idade, né? Com tudo que ele estudou, né? E está aqui trazendo, né? Esse seu aprendizado e compartilhando com a gente, nos evangelizando. E com certeza você que está ouvindo também aí deve estar sendo bastante tocado aqui pela essa história de São João da Cruz contada pelo Gabriel, né? Eu falei, né, que São João da Cruz poderia ser um ótimo pintor. Tem um desenho de São João da Cruz que se chama o Monte da Perfeição. É um Monte Carmelo e no topo está escrito: só mora neste monte a honra e a glória de Deus. Tem um caminho no meio e um caminho à direita e outro à esquerda. O caminho da direita e da esquerda está escrito: caminho das almas medíocres, que ficam só no médio. E aí esse caminho não leva a lugar nenhum. Ele sobe e depois desce. E tem um caminho no meio, que é o caminho das almas perfeitas, que ele só sobe. E entre esse caminho tá os 7 dons do Espírito Santo, e tá escrito nada, 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 e mesmo no monte nada. Essa frase, né? Eu tive que até pedir ajuda para uma irmã para eu entender essa frase. Essa frase significa que para você chegar no topo do monte, você tem que ter nada, 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 nada. E para você continuar no monte, você também tem que ter nada. E tem uma parte do poema de São João da Cruz que fala: eu não queria o tudo, eu tendo nada, recebi o tudo. E o tudo é Deus. Eu gosto da Terezinha. Sobre o amor, que lindo. Gente, difícil esse desprendimento. Meu Deus, que lindo. E aí depois que ele morre, né, Gabriel? Aí ele vira, ele é beatificado, né, pelo Papa Clemente X, né, em 1675, e canonizado por Bento XIII, em 1726. E aí só no século passado, né, em 1926, pelo Papa Pio XI, que ele é declarado doutor da Igreja. E, Gabriel, você sabe dizer por que ele foi declarado doutor da Igreja? Doutor é um rol seleto, né? Santa Teresa é uma doutora da Igreja, por exemplo, né? E por que ele foi declarado doutor, Gabriel? Os escritos dele. Quem consegue entender vai ver que os escritos dele é uma base incrível para ensino religioso. Porque, além de mostrar, assim, profundamente a dor de Jesus, mostra o amor e também catequiza de um outro modo. Catequiza sobre os pecados capitais,
sobre os vícios, sobre as virtudes, só que de um modo mais complexo. Por isso que ele é doutor da igreja. Perfeito. E aí, pessoal, para quem tem curiosidade, né, os doutores da igreja, ele é um título, né, dado pela igreja, né, por tamanha importância, né, do que esse grande santo fez, pela teologia e doutrina da igreja, né, e é bem o que o Gabriel comentou, né, os escritos de São João da Cruz, né, ele reforça de uma forma muito fora da curva, vamos chamar assim, a doutrina da Igreja Católica, né, e a teologia. Então, e que bonito isso, né, de uma pessoa que veio do nada, né, e foi, através de seus estudos, através também, lógico, né, da iluminação do Espírito Santo, escrever textos que ajudam tanto, né, na doutrina da Igreja, né. Que a gente finalizou. Agora a gente vai pro que aprendemos. O Gabriel já falou um pouquinho, mas Gabriel pode falar mais, tá? E aí a gente finaliza. Você tem mais alguma coisa, Gabriel, que você queira compartilhar que a gente não falou aqui? Não, eu gostaria de passar alguns livros, né, Tá, que São João da Cruz, assim, e boas editoras tá desses bom. livros. Posso? Aí a gente fala, vai deixar depois o link também desses livros lá, tá bom? Certo. Você quer falar alguma coisa, Tati, antes também ou não? Não. Tá. Aí, Gabriel, compartilha com a gente um pouquinho aqui, da onde você tirou todas essas referências, essa história? Qual foi não sei se foi filme, se foi livro, da onde você tirou tudo isso, tudo que você estudou nesses 2 anos aí sobre São João da Cruz? Eu vou ter que falar que foi de 5 livros. 5 livros com vida e escritos de São João da Cruz. São muito bons esses livros, recomendo para vocês. Só que também tem alguns que são muito difíceis de ler. Um dos livros é São João da Cruz, da editora Catechesis, aqueles livrinhos lá, de crianças mesmo. O outro é A Novena a São João da Cruz, da editora Minha Biblioteca Católica. Aí tem o São João da Cruz, Um Homem, um Mestre, um Santo, que é do Carmelo do Imaculado Coração de Maria, em Cotia. Aí tem o Poesias de São João da Cruz, também da editora Minha Biblioteca Católica, Santos Carmelitas, que tem vida de vários santos carmelitas, inclusive de São João da Cruz, da editora Minha Biblioteca Católica, e A Vida de São João da Cruz, do autor Crisógono de Jesus Sacramentado, da editora Minha Biblioteca Católica também. Boa, e você que talvez está dirigindo e ouvindo esse episódio, está fazendo alguma outra coisa, calma, a gente vai pedir para o editor pegar essa referência do Gabriel, colocar a bibliografia aqui no episódio, para que você consiga, né, com calma depois procurar esses livros aí e poder também dar uma estudada e aprofundada na vida de São João da Cruz. E seguindo aqui então, pessoal, vamos para a parte. O Gabriel já falou um pouquinho, mas pode falar de novo, né? O que a gente aprendeu, né, com a história de São João da Cruz. Tati, você começa? Sim, bom, com São João da Cruz fica para mim a lição de desapegar-me das coisas materiais, sim, mas também me chama a atenção quando ele pede para ser desprezado. Uma pessoa que quer ser desprezada, ela não quer ser reconhecida, ela não quer pompa, ela não quer glória, e ela, né, não se importa em ter pessoas. Ela importa, assim, única e exclusivamente com Jesus. Então, eu quero e desejo aprender com São João da Cruz a me desprender das pessoas. Eu sou muito apegada às pessoas, eu tenho dificuldade, né, em perder pessoas, em cortar laços, em cortar vínculos, né. Então, às vezes isso me prejudica e acaba eu colocando pessoas na frente de Deus, né, e a ordem não é essa, a ordem é Deus. Então, é isso que eu tiro de lição na vida de São João da Cruz e peço para que ela interceda por mim, para que eu ordene as coisas como elas devem ser ordenadas. Deus em primeiro lugar, né? Então, eu preciso me desprender disso. Eu aprendi o que Jesus fala naquele evangelho, né? Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la, e quem perder sua vida por minha causa, irá salvá-la.
E São João da Cruz faz exatamente isso. Ele doa-se inteiramente a Jesus. E sobre esse evangelho, perder a vida não significa ser mártir. Não. Perder a vida pode ser você doar a sua vida inteira a Jesus. Então você pensa, será que isso que eu vou fazer, Jesus é o que Jesus gostaria que eu fizesse? É para isso, para mim, é isso que São João da Cruz ensina. É um ensinamento que eu peguei assim da história dele. Não. Para mim, assim, o que fica da história de São João da Cruz é um pouco o que o Gabriel comentou aí sobre você seguir seu chamado, né? Você identificá-lo e, e ele segue radicalmente, né? E vai passar por provação, vai passar por situações complicadas, por perseguições talvez de pessoas que você não esperava, né? Mas se você está com Deus, tudo isso importa, né? E você vai passar por cima disso e vai chegar na sua salvação, né? Então eu acho que essa visão, e para mim assim, quando a pessoa ela passa por tudo isso, né? E mantém a sua fé, mantém aquilo que ela se propõe, né? É porque ela nunca perdeu a visão do que importa, que é o final, né? É a vida depois desta vida, né? Então, que a gente tenha sempre esse olhar em cada gesto nosso, né? Em cada ação nossa, em cada momento de dificuldade nossa, de perda, que a gente olhe para o final da vida, né? E que a gente sonhe também ter essa matina no céu, como o São João da Cruz comentava que ele iria cantar a matina no céu, né? Então, acho que não perder essa visão do transcendente, para mim, é sempre um desafio, que tendo a ser uma pessoa mais que olha as coisas as coisas menos místicas possíveis, né? Então acho que aqui é um grande aprendizado para São João da Cruz, né? Muito bem, pessoal. Quer falar, Tati? Tá? Não? Muito bem, pessoal. Encerramos aqui mais um episódio. A gente espera que você tenha gostado. Eu, particularmente, gostei muito. Gabriel, obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito enriquecedor, foi bem diferente. Para mim, foi bem diferente. Tati, acho que para você também, né? Não, eu fui só, assim, gente, se existem as caras e bocas que eu fazia, porque eu sou super assim, né, de caras e bocas. Então, assim, Se quiser, eu encantada. posto no YouTube, Tati. Pode postar. As caras e bocas, que assim, encantada com a riqueza de detalhes que o Gabriel trouxe, e lógico, acima de tudo, o estudo que ele fez, né, aprofundando-se nessa vida, e é tão bonito, né, Rodrigo, a gente vê hoje jovens, né, pré-adolescentes, assim, de 11 anos, com uma vida tão diferente daquilo que a gente sonha para os nossos filhos, né, eu leciono, dou aula para crianças e adolescentes, então eu vejo como está a realidade aí desse mundão, e ter o Gabriel aqui conosco, né, filhos aí da crise do Tiago, nos ensinando sobre um santo, e ele consegue fazer um paralelo, aparece com Santa Teresa d'Ávila, aparece com isso aqui a gente lembra da passagem tal, então é tão lindo, é tão emocionante a gente ver isso, porque a gente pensa assim, olha, é isso, né, dá para ter um filho assim, dá para a gente educar um filho na fé, o mundo não está perdido. Eu volto a dizer, o Gabriel tem 11 anos, gente. Então, assim, é uma boa oportunidade para você mostrar esse podcast para o seu filho, para o seu afilhado, para o seu sobrinho, né? É uma oportunidade também de você levar isso para um jovem, né? O mundo não está perdido, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tenho certeza que a Cris e o Thiago têm feito muito bem a parte deles, assim também como os amigos que estão ao redor, né, Rodrigo? A importância de termos amigos que falam a mesma língua que a gente, que têm os mesmos objetivos que a gente, e está formando, né, o Gabriel, esse grande homem, né? Eu digo assim, um grande homem pensando no futuro, né? Porque é muito aberto à graça de Deus, é muito aberto ao que Deus quer para a vida dele e tem buscado esse caminho. Então, eu não só estou feliz com esse episódio, mas estou orgulhosa da pessoa que você está se tornando, Gabriel, tá? Eu fico muito feliz de poder fazer parte da sua família e que a minha família se envolva com a tua, porque aí o Cauã vai pegando aí também o gancho e vai seguindo, né? Então, eu só tenho a agradecer a você, Gabriel, pela participação e pela sua abertura ao Espírito Santo de Deus. Meu sonho é que existisse só pela misericórdia das crianças. Vamos trabalhar isso aí. Já estão começando aqui, hein? Já tem uma sementinha. Gabriel, quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Não.
Tá bom, então, pessoal, obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Mandem sugestões, dúvidas, dá um feedback aqui pra gente, o que vocês acharam do episódio, né? E aqui a gente encerra, né? Lembrando que o caminho da santidade é só Pela misericórdia!